Quando a gente fala de incidentes com materiais perigosos, o tempo é tudo, né? Aquele caos no começo pode parecer uma loucura, mas acredite, existe um método, um caminho bem claro que leva da incerteza para o controle total da situação. E é exatamente esse processo que a gente vai desvendar hoje, passo a passo. Então, para começar, uma pergunta fundamental. Imagina a cena, um vazamento químico. Tem fogo, fumaça, um líquido estranho escorrendo. Com tanta coisa acontecendo que a gente consegue ver, qual seria a ameaça mais perigosa de todas? Aquela que realmente coloca em risco quem está lá na linha de frente. Pois é, a resposta é aquela que a gente não vê. Exato. Gases tóxicos, vapores que podem pegar fogo do nada, uma atmosfera sem oxigênio suficiente para respirar, são esses perigos invisíveis o verdadeiro pesadelo. E é por isso que numa emergência dessas, só olhar não adianta nada. Bom, e para entender como lidar com isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, por que só olhar não resolve? Depois, a gente vai mergulhar nas ferramentas que detectam o invisível, aprender a decifrar os símbolos de perigo, ver onde os especialistas buscam informação e, no final, juntar tudo isso para ver como se estabelece o controle total da cena com o zoneamento. Então, bora lá. Claro que a primeira coisa que se faz é uma avaliação visual, né? Olhar a situação, procurar pistas, mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. Acreditar que só com os olhos dá para entender a dimensão de uma ameaça química, bom, além de não ser suficiente, é um perigo enorme. E é aí que a tecnologia se torna uma grande aliada, para conseguir identificar esses perigos que a gente não vê, não sente o cheiro, não percebe de jeito nenhum. As equipes de emergência têm ferramentas bem específicas. E a primeira, talvez a mais importante de todas, é o detector de gases. Mas afinal, o que é um detector de gás? Pensa nele como um aparelho que entrega dados concretos, objetivos sobre o que tem no ar. E aqui está o pulo do gato. Ele não diz só se tem um gás perigoso ali, o que seria uma informação qualitativa. Ele vai além. Ele diz quanto daquele gás está presente, a concentração. E essa é uma informação quantitativa. Essa diferença, gente, é o que muda o jogo na hora de tomar uma decisão. Olha só um exemplo clássico dessa tecnologia. O Altair 5X é um dos equipamentos mais vistos por aí. A grande vantagem dele é que ele consegue monitorar vários gases ao mesmo tempo. Ele está de olho nos níveis de oxigênio, se tem algum gás que pode pegar fogo, a concentração de gases tóxicos, tudo de uma vez. Ele é basicamente os sentidos eletrônicos da equipe. E o mais genial no design desse aparelho é como ele grita perigo. Dá uma olhada nesses detalhes. Lá em cima tem os LEDs de alarme, piscando um vermelho bem forte, sabe? Um alerta visual que não dá para não ver. Ao mesmo tempo, ele dispara um alarme sonoro super agudo e começa a vibrar com tudo. É um sistema de alerta triplo. Com tudo isso acontecendo, é simplesmente impossível ignorar o aviso, mesmo no meio da confusão toda. Ok, mas um equipamento tão importante assim tem que ser confiável, certo? Não pode falhar. Por isso, antes de cada uso, ele passa por uma checagem super rigorosa. Primeiro uma inspeção visual, depois um autoteste interno, um ajuste em ar limpo e o mais importante de tudo, o tal do bump test. Nesse teste, eles expõem o aparelho a um gás conhecido só para ter certeza de que os alarmes vão disparar. É a prova de fogo. Só depois de passar por tudo isso é que ele está liberado para ir a campo. Beleza. Então a gente já viu como detectar o que é invisível com a tecnologia. Agora vamos para a segunda ferramenta essencial do nosso kit: saber interpretar a linguagem visual. Aqueles símbolos de perigo que já estão lá, nos caminhões, nos containers, é tipo aprender a ler os sinais de alerta que já estão na nossa frente. Esse aqui é o famoso painel de segurança laranja. Dá para pensar nele como se fosse a carteira de identidade do perigo. E a forma como a informação está dividida é genial de tão simples. O número de cima é o número de risco. Ele diz o tipo de perigo. Por exemplo, 3 é inflamável, 6 é tóxico. Já o número de baixo é o número ONU, um código universal que diz exatamente qual é a substância. Com esses dois números na mão, o quebra-cabeça começa a se montar. Logo depois vem o rótulo de risco. Esse losango, gente, é comunicação visual na sua forma mais pura e rápida. A cor, o símbolo, tipo a caveirinha para produtos tóxicos ou a chama para inflamáveis, e o número da classe ali embaixo, tudo isso junto passa a mensagem do perigo principal em questão de segundos. É feito para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, bater o olho e entender. E aqui a gente vê uma evolução disso tudo. Os pictogramas do GHS, que é o Sistema Globalmente Harmonizado.
A gente encontra eles direto nas embalagens dos produtos. Eles são tipo uma língua universal para comunicar todo tipo de perigo, físico para a saúde e para o meio ambiente. É a segurança falando a mesma língua no mundo todo, garantindo que o alerta seja o mesmo no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. Certo. Então a equipe já usou o detector, já decifrou os símbolos, agora eles já sabem qual é a substância envolvida. Mas e aí? O que fazer com essa informação? O próximo passo é descobrir como agir. E para isso eles consultam os guias especializados, que são tipos manuais de instrução da emergência. E aqui, basicamente, existem duas fontes de informação principais, e uma complementa a outra perfeitamente. De um lado, tem o manual da ABKIM. Pensa nele como um guia de referência rápida, para ação imediata. É o que diz o que fazer nos primeiros minutos, sabe? Distância de isolamento, primeiras ações. Do outro lado, tem a FDS, a Ficha de Dados de Segurança. Essa já é um documento bem mais completo, para um planejamento detalhado. É na FDS que a equipe olha para escolher o equipamento de proteção individual certo para entender a fundo os riscos daquele produto. Para simplificar, o manual da ABKIM é o que fazer agora, a FDS é o que fazer a seguir. E agora a gente chega no momento em que tudo se conecta. Toda aquela informação coletada, dos detectores, dos símbolos nos caminhões, dos manuais, tudo isso leva a uma única ação estratégica que é fundamental: estabelecer as zonas operacionais. É o que vai trazer ordem para o caos. Isso se chama zoneamento. Olha, essa frase resume tudo perfeitamente. O zoneamento pega toda a informação e transforma numa estrutura de trabalho clara, organizada. Não é só sair passando fita zebrada por aí. É muito mais do que isso. É desenhar um mapa tático no meio de uma área de risco, usando todo o conhecimento que foi levantado até aquele momento. E na prática, funciona assim, olha. A cena toda é dividida em 3 grandes áreas, uma dentro da outra. Bem no centro, onde o perigo é máximo, fica a zona quente. Em volta dela tem a zona morna, que é uma área de transição. E por fora de tudo, a zona fria, que é a área segura, de onde tudo é comandado. Vamos entender o que acontece em cada uma delas. A zona quente é o epicentro. É lá que o bicho pega. É a área de contato direto com o produto perigoso. Só pode entrar ali a equipe super especializada, com a proteção máxima, para tentar controlar o vazamento. Já a zona morna, ela funciona como uma barreira, um filtro. A principal função dela é ter o corredor de descontaminação. Todo mundo que sai da zona quente tem que passar por ali. E por fim, a zona fria é o cérebro de toda a operação. É ali que fica o posto de comando, quem gerencia a resposta. E é ali também que ficam as equipes de apoio, como o pessoal médico, em total segurança. Cada zona tem um porquê e regras de acesso super rígidas. E com isso, o ciclo se fecha. Aquilo que começou como uma cena completamente caótica, cheia de incertezas, vai sendo, passo a passo, transformado num ambiente organizado, controlado. Desde detectar um perigo invisível no ar até desenhar no chão as zonas de trabalho seguras, cada etapa é uma camada a mais de controle sobre o caos. Para a gente fechar, fica uma última reflexão. A gente viu aqui equipamentos de ponta, manuais cheios de detalhes, procedimentos super rigorosos. Mas, se a tecnologia nos dá os números e os guias nos dão o passo a passo, qual é, no fim das contas, a ferramenta mais indispensável de todas? Aquela que uma equipe de emergência leva para qualquer situação. Fica aí o pensamento.